Bom, você quer saber então como gerar mais energia em seu sistema fotovoltaico. Mas você sabia que o próprio sol pode te prejudicar? Os painéis solares captam a energia do sol para gerar eletricidade. Você deve estar careca de saber disso. Mas imaginamos que quanto mais sol, mais energia. Mas as altas temperaturas podem reduzir até 25% da energia dos seus painéis solares. Mas por que isso acontece? Porque a água pode ser uma ótima solução para resolver esse problema? Sejam bem-vindos ao canal Empreenda Solar. À medida que a temperatura aumenta, a eficiência dos painéis solares diminui. Isso pode parecer meio que contraintuitivo, porque associamos mais sol com mais energia, mas não é o que acontece na prática. Os painéis solares são compostos por células fotovoltaicas que convertem a luz do sol em eletricidade. Mas o que de fato acontece dentro dessas células quando a temperatura aumenta? A nossa querida física explica por que isso acontece. As células fotovoltaicas são feitas de materiais semicondutores, como o silício. Quando a luz do sol atinge esses materiais, ela libera elétrons, criando uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica são elétrons em movimento. Esse processo é conhecido como efeito fotovoltaico. No entanto, a temperatura desempenha um papel importante nesse processo. Quando a temperatura da célula aumenta, isso faz com que os elétrons se movam de forma menos eficiente, criando uma resistência interna dentro da célula. Ou seja, os elétrons ficam mais preguiçosos, eles ficam mais lentos ao se mover. Isso faz com que a eficiência de conversão de energia solar para energia elétrica diminui. Segundo uma pesquisa publicada pela National Renewable Energy Laboratory, a eficiência dos painéis solares no deserto do Arizona pode reduzir entre 15% a 25% durante os dias mais quentes, devido ao aumento da temperatura. Esse estudo demonstra como o calor extremo pode impactar negativamente o desempenho dos sistemas solares em regiões muito quentes. E no Brasil, tem pesquisa? Sim, tem uma pesquisa no Brasil realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mostra que na cidade de Petrolina, em Pernambuco, a eficiência dos painéis solares pode cair 20% durante os dias mais quentes do verão. Mas existem maneiras para evitar superaquecimento em painéis solares, através de duas técnicas, uma que é conhecida como resfriamento passivo e outra conhecida como resfriamento ativo. Quando você instala um painel solar, você precisa garantir uma ventilação natural, certo? Então isso ajuda a dissipar o calor. Então se o seu painel solar estiver instalado muito rente à telha, isso pode causar superaquecimento e diminuir a eficiência do sistema. Por isso que deixar os painéis solares com espaçamento de 10 a 20 centímetros da telha vai garantir uma ventilação natural e evitar o aquecimento. Escolher painéis solares que são específicos para climas quentes. Por exemplo, painéis solares do tipo policristalinos são ótimos painéis solares projetados para funcionar em temperaturas altas. Orientação e inclinação do painel. A orientação e a inclinação dos painéis podem ser otimizadas também para maximizar a exposição ao vento, facilitando também a ventilação natural. Coberturas verdes ou vegetação no telhado pode ser usada também para diminuir a temperatura ambiente ao redor dos painéis, contribuindo para um resfriamento eficaz. Também é uma ótima técnica de resfriamento passivo. Temos também como usar o resfriamento ativo. A instalação de ventiladores e exaustores na parte traseira dos painéis pode aumentar a circulação de ar, dissipando o calor de maneira eficiente. Esses dispositivos podem ser controlados por sensores de temperatura que ativam os ventiladores apenas quando necessário. Sistemas de sprinklers, pulverizadores de água, podem ser usados para resfriar a superfície dos painéis solares. Também é um método eficaz, principalmente em climas muito secos, pois a evaporação da água ajuda a dissipar o calor. Sistemas de refrigeração com água é uma das formas mais eficientes, que é usar tubos de água ou líquidos refrigerantes que podem ser instalados na parte traseira dos painéis. A água aquecida pelo calor dos painéis pode ser direcionada para um radiador ou um trocador de calor, onde é resfriada antes de recircular. Esses dias eu estava vendo um vídeo que me chamou bastante a minha atenção. Um americano que criou dois sistemas de resfriamento de uma forma bastante simples. O primeiro, ele utiliza a água, de forma direta, onde ele fez uma estrutura de cano de PVC que ele colocou em cima do painel solar, como vocês podem ver nessa imagem, e despeja a água em cima do painel solar, fazendo com que ele receba esse resfriamento de forma constante. O interessante é que a água utilizada não precisa ser potável e você pode usar a água de captação da chuva, criando apenas um sistema com alguma bomba que
que faz com que essa água fique circulando pelo sistema de forma indefinida. O interessante é que, ao mesmo tempo, o painel solar é limpo pelaquela água, eliminando todo qualquer tipo de sujeira que possa estar acumulando em cima do painel solar. Já nesse outro sistema, é um pouco diferente. A água ela fica presa dentro de um cano que fica na parte inferior do painel solar, que circula dentro desse cano. Provavelmente é uma água com uma temperatura mais baixa, né? Fazendo com que o painel se resfria por meio da transferência de calor que existe entre os materiais. É uma ótima forma de resfriamento ativo que pode ser aplicado em painéis solares. É óbvio que todas essas técnicas elas não são tão práticas e elas precisam ser estudadas mais a fundo do ponto de vista de custo, para ver se realmente compensaria instalar um sistema de resfriamento ativo. E aí, gostou dessas dicas? Agora você já sabe porque os painéis solares perdem eficiência com o calor e como contornar esse problema. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre energia solar. Até a próxima!